Na economia, as estatais acumularam um déficit de 7 bilhões e 400 milhões de reais de janeiro a maio deste ano. Esse número já supera o rombo registrado em todo o ano passado. O déficit das estatais em 2026 já supera todo o rombo registrado no acumulado do ano passado. De janeiro a maio deste ano, as estatais foram deficitárias em cerca de 7 bilhões e 400 milhões de reais. Já no ano passado, no acumulado de janeiro a dezembro, esse déficit somou 5 bilhões e 800 milhões de reais aproximadamente. Os dados são do relatório de estatísticas fiscais que foi divulgado pelo Banco Central nesta semana e essas informações não consideram a correção pela inflação. De acordo com o documento divulgado pelo Banco Central, esse resultado negativo foi influenciado principalmente pelo déficit apresentado em janeiro deste ano, quando as estatais foram deficitárias em cerca de 4 bilhões e 800 milhões de reais. O déficit do acumulado de 2026 também foi influenciado pelo resultado das estatais federais, que no acumulado do ano, ou seja, de janeiro a maio, foram deficitárias em cerca de 5 bilhões e 900 milhões de reais. Vale destacar que os dados do Banco Central não consideram o resultado da Petrobras por ser uma companhia de capital aberto que, na avaliação do Banco Central, tem uma política de governança semelhante às empresas de capital aberto que são do setor privado. É claro que uma notícia com esse peso tem que ter a nossa analista e editora de economia, Lucinda Pinto, para comentar esse assunto, já que o valor desse rombo exclui do cálculo empresas como Petrobras e Banco do Brasil. Por que essas empresas estão fora dessa conta? Lucinda, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Porque essas empresas, elas têm autonomia de financiamento. A Petrobras, por exemplo, ela capta recursos no mercado de capitais emitindo títulos. Ela, inclusive, capta recursos no exterior. Ela faz emissão de bonds. Ela é uma grande empresa, ela é praticamente uma multinacional. Então, aliás, ela tem inclusive capital misto, ela não é apenas estatal, ela tem uma fatia importante do seu capital na mão de investidores na Bolsa de Valores. Então, ela, no fim das contas, ela não precisa estar nesse dado que o Banco Central divulga, que tem por objetivo mostrar qual é a situação, qual é o risco dessas estatais acabarem precisando de dinheiro público para se financiarem. Isso vale também para o Banco do Brasil, que também é uma empresa de capital misto, que consegue fazer captações nos mercados, inclusive no exterior. No caso da Caixa e do BNDES, também pode haver emissão de, por exemplo, CDBs, no caso do Banco do Brasil, na verdade, pode fazer captação por meio de CDBs. Então, não há necessidade de olhar para essas empresas nesse contexto que o Banco Central pretende avaliar. Não se trata de um número contábil. Aqui, o Banco Central não está querendo ver se essas empresas estão conseguindo operar, dar lucro ou prejuízo. O que ele está tentando mostrar essas empresas podem, em algum momento, necessitarem de dinheiro público. Então, é o risco fiscal que o Banco Central tenta medir aqui nessa leitura, nessa avaliação. E o que o número mostra, Márcio, esses 7 bilhões de reais, não é um número que tem um peso enorme nas contas públicas. A gente está falando de dívida de trilhões aqui do governo. Então, esses 7 bilhões não representam algo realmente pesado no bolso. O problema é o sinal. Então, entender que o governo continua carregando ou permitindo que essas empresas estejam deficitárias é um sinal de pouca disciplina fiscal, é um sinal de que, ao longo do tempo, pode precisar haver novos aportes e é uma indicação que se soma a outras notícias que também preocuparam ao longo dos últimos dias sobre a evolução da dívida, o crescimento da dívida, o aumento dos gastos. Mas se a gente fala que neste ano, de janeiro a maio, foi de 7 bi esse déficit e que só no ano passado, em 2025 inteiro, foi menos que isso, ou foi isso? O que explica esse aumento neste momento? É taxa de juros? É o quê? E a própria ineficiência de algumas dessas empresas. Isso é grave também, exatamente. Né? A gente tem a situação dos Correios, que certamente tem um peso enorme aqui nessa conta, né? Boa parte desse déficit tem a ver com os Correios. E a verdade é que essa empresa não está conseguindo sair dessa situação, que
Obviamente, taxa de juros pesa, a concorrência pesa, a incapacidade da empresa de se adequar a esse mercado muito mais ágil, muito mais tecnológico, tudo isso explica o resultado negativo. Então, essa evolução, o fato de estar crescendo esse déficit é uma demonstração de que o perigo ao longo do tempo também pode crescer. E é por isso que o Banco Central faz esse recorte, que contrasta com o lucro que as companhias estatais registraram em 2025, foi de 169 bilhões de reais. O governo até usou esse argumento, puxa, mas os números do Banco Central são contraditórios, eles não estão expressando a realidade das empresas que estão registrando lucro, mas eles esquecem de dizer que essa soma de resultados das estatais, aí sim, inclui a Petrobras, inclui o Banco do Brasil, que são empresas que têm apresentado bons resultados até aqui. Para as coisas boas a gente soma. É isso. Bom, a Luciana vai continuar com a gente aqui, olhando para o mercado financeiro, porque fazia tempo que a Bolsa de Valores não chegava na casa dos 174 mil pontos. O que nos levou a esse resultado de hoje, Lucinda? Márcio, esta semana a gente teve algumas notícias não tão positivas, mas que sugeriram que pode haver um corte de juros aqui no Brasil e que também lá nos Estados Unidos aquela possibilidade de aumento de juros perdeu um pouquinho de força. E a gente está falando do mercado de trabalho. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente viu que o número de vagas criadas ficou bem abaixo do que o mercado esperava. Esses números não são definitivos, eles não definem o cenário, mas nesta semana os investidores olharam para isso e isso ajudou a uma recuperação da Bolsa. Então a gente vai ver que hoje que foi um dia fraco por causa do feriado americano de 4 de julho, que foi comemorado antecipadamente, então não teve negócios nas bolsas americanas, mas o Ibovespa fechou em alta de 0,74% e o dólar caiu 0,76% para R$ 5,17. Agora na próxima tela a gente vai ver aí o balanço da semana. Como é que os investidores, então, reagiram a esse conjunto de notícias? O Ibovespa conseguiu fechar em alta de 0,55% e o dólar praticamente estável. Mas tá bom, né, Márcio? Uma quedinha de 0,02%. A gente sempre quer que caia um pouco mais, mas tudo bem.